Boa noite, boa noite, boa noite. Talvez bom dia. Boa noite! Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Aguardando só mais um minutinho, algumas pessoas que estão entrando e a gente já dá início à nossa aula, ao nosso bate-papo. Boa noite, Isabela, Bianca, Fernanda, Thaís, Renata, Paula, Camila, Fátima, Dana, Renata, Jennifer, Bárbara, Juliana, Estela, Rowena, Vanelli, Lucimara, Carol, todas muito bem-vindas Já nesse ouviu, tema. já ouviu o nome de um monte de conhecida aí. É, muitos amigos aqui com a gente, coisa boa. Tá chegando mais algumas pessoas e a gente já dá continuidade. Ô Isa, eu vou te colocar como host, assim você admite as pessoas que forem entrando, tudo bem? Prontinho. Então a Isa agora vai adicionando os participantes. Então, gente, muito boa noite. É muita alegria que a gente está aqui nos reunindo. Eu e a Mar, a gente está praticamente se revendo aqui agora, né? A gente tem tanta coisa para conversar, mas a gente está praticamente falando a primeira vez agora aqui com vocês, né? O que é muito gostoso porque a gente trabalha muito nessa espontaneidade do coração e das nossas vivências, né? A gente, claro, a gente tem já um estudo que a gente já está preparando há um tempo, né? Mas sobre essa aula em específico, a gente escolheu partilhar bem do nosso coração, bem da nossa espontaneidade e também por uma questão da gente estar chegando de viagens, né? De peregrinações e a gente acredita que se a gente planejasse muito, a gente talvez pudesse enquadrar ou sistematizar alguma coisa que é da inspiração, do campo da fluidez, né? Então a gente escolheu estar aqui com vocês totalmente ao vivo, né? Sem preparação nenhuma, mas ao mesmo tempo com muita alegria, né? De partilhar sobre esse tema que é tão querido para nós, tá? Então, quem não me conhece, quem está chegando pela primeira vez, eu sou Gabriel Cian, e, enfim, né? E praticante estudante dessa espiritualidade celta e ancestral de vários povos também, fazendo essa costura, trazendo, honrando esse sagrado feminino, honrando os caminhos da deusa, honrando os caminhos ancestrais que trazem essa temática que a gente escolheu para partilhar com vocês, né, sobre a deusa, o Graal, o sangue real e a sagrada união, né, que é um tema que talvez já é muito conhecido, mas pouco conhecido, mas urgente e necessário, né? Então essas são as minhas primeiras palavras. Então sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Ah, Bom, boa noite, sejam todos bem-vindas. Né? Estou muito feliz da gente estar compartilhando isso hoje com vocês. Como o Gá falou, totalmente do coração, porque tanto eu quanto ele passamos por uma jornada, uma peregrinação muito profunda, que é um chamado de alma que já vem há muitos anos e parece que esse ano abriu os caminhos e fez assim, é agora, vai. Né? Então eu parti em viagem, logo depois o Gabriel também foi, e a gente foi justamente conectar com essas energias, né, da deusa, do Graal, dos mitos arturianos do rei Arthur,
E hoje a gente está se reunindo pela primeira vez, porque ele acabou de chegar de viagem, a gente nem conversa, nem trocamos figurinhas direito, né? Sobre tudo o que aconteceu, foi uma viagem iniciática, realmente, né? De expansão da consciência, de aprofundamento desse caminho, e a gente quer partilhar isso com vocês um pouquinho. Então, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, eu sou Mabuada, né? Sou druideza, sacerdotisa, e eu trabalho, estudo e caminho há um tempo já com a espiritualidade celta, né? Esse é a minha paixão, o meu foco principal, né? Caminho muito no xamanismo também, que é a minha casa. Eu sinto que os dois são conectados profundamente. Sou a líder da clareira druídica Nova Avalon, anunciando aqui para vocês, né, que faz parte e é filiada ao Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Então, já tem uma jornada aí ensinando e trabalhando nesse tema. Então, a gente não preparou nada especial para vocês, mas a gente já tem uma longa jornada de estudos nesse tema, né, Gabriel? Então, acho que hoje a gente quer partilhar do coração para vocês receberem essa energia gostosa que a gente trouxe das viagens e que a gente está preparando para entregar no retiro, né? Na próxima semana, a gente vai estar fazendo um retiro de xamanismo celta, que é o motivo dessa masterclass de hoje, né? A gente vai se reunir durante 3 dias para a gente fazer práticas e para a gente aprofundar nesse conhecimento sobre o cálice, a espada e os mitos arturianos, né? Então, hoje a gente resolveu contar um pouquinho para vocês sobre a deusa, o Graal e os mitos arturianos. Então, para a gente partilhar todo esse conhecimento, a gente criou momentos, né? Um deles é o retiro mais longo, onde a gente vai estar presencial, e um outro momento é esse aqui, no online, para poder a gente alcançar todo mundo, onde vocês estiverem, né? Para ouvir um pouquinho sobre essa sabedoria que a gente se conectou e que realmente, pelo menos no meu coração, foi uma transformação profunda, e eu acredito que no Gabriel também. Então, sejam bem-vindos. É isso, exatamente. A gente, né, está se preparando para o nosso retiro, que vai ser no fim de semana que vem, mas a gente também sentiu essa necessidade de conversar um pouquinho, né, com os nossos amigos, com as pessoas que estão aí com a gente na jornada, com os nossos seguidores também, né, os nossos alunos. Eu também dou aula de xamanismo celta, e já tem um tempinho que eu e a Má, a gente formatou uma formação de xamanismo celta, né, a gente iniciou essa partilha durante a pandemia, a gente conseguiu, né, propor esse curso, né, durante a pandemia, e foi muito especial, né, porque foi um momento bem gostoso da gente poder se reunir, mesmo que online, para poder trabalhar esses temas, né, e acabou que nos surpreendeu muito, né, algumas pessoas que estão aqui participaram também dessa formação, mas depois que encerrou o período da pandemia, a gente sentiu a necessidade de fazer isso da forma prática, né? Então a gente começou a criar os retiros, né? Então a gente teve 2 retiros iniciais e vamos ter o terceiro retiro agora, né? Com temas que não se repetiram, né? Então a gente ainda está de uma certa forma gestando esse caminho e partilhando, né? Essa forma da nossa maneira, né? Porque esse tema ele não é novo, mas a forma como a gente vivencia ele talvez seja muito única, né? Inclusive, quando a gente fala de xamanismo celta, ainda tem muitas dúvidas sobre isso, até pelas mensagens que chegam para mim no direct, né, ou no pessoal, quando as pessoas perguntam sobre xamanismo celta, vem perguntas como: ah, mas vai ter ayahuasca, né? Eu falo: não, né, porque esse trabalho, os celtas, né, não partilham dessa egrégora, né, embora seja xamanismo. E aí a gente percebe que existe um desconhecimento, primeiro, do que é xamanismo, e ainda mais do que é xamanismo celta, né? Então a gente está aqui também para elucidar sobre esse tema, né? De uma maneira transversal, a gente também tá, tá trabalhando, né, esses saberes ancestrais xamânicos, né? E quando a gente faz esse recorte de egrégora, recorte de contexto, né, recorte de culturas,
né, como que é um xamanismo celta, assim como tem xamanismo norte-americano, xamanismo brasileiro, xamanismo africano, xamanismo indiano, né, por incrível que pareça existe. Então existem várias matrizes de onde pulsa o conhecimento ancestral da humanidade, e os celtas, né, que é um nome também genérico para falar sobre esses povos sagrados, né, que viveram, né, desde da região ali proto-indo-europeia, mas que se estabeleceram mais fortemente nas Ilhas Britânicas, ou até mesmo no norte ali, no ocidente da Europa, né? Então, existe uma cultura, né? Existe uma sabedoria que vem dessa matriz, né? E essa matriz, como a Má falou, pulsa muito forte nas nossas veias, né? E acredito que cada vez mais, né, Mar? Porque a gente só recebe confirmações cada dia mais, né? De como isso está muito vivo, né? Então, essas algumas linhas que eu queria trazer aqui para a gente começar esse bate-papo, né? Então, contextualizando o que é xamanismo e o que é o xamanismo celta, né? Que é justamente esse entendimento de que o xamanismo são essas técnicas e práticas ancestrais dos povos originários, né? Muito conectados com a natureza, muito conectados com esses saberes nativos, né? Mas quando a gente fala nativo, estamos falando de nativos de vários continentes, de vários povos, e aí cada povo, cada região, né, cada fonte desses conhecimentos vai trazer características que são únicas, né? Ainda que todos esses xamanismos no plural tenham em comum elementos, práticas, rituais, mas existem diferenças que a gente celebra aqui, né? Então hoje é um dia também para a gente celebrar isso, né? E dentro desse contexto das tradições celtas, da egrégora celta, a gente tem ciclos, né? Então vão ter ciclos que vêm desde lá dos processos de ocupação dos territórios, dos países, é, que a gente generaliza dessa maneira como celtas, né? E o último ciclo, né, desse saber é justamente o ciclo arturiano, né, que vai se desenvolver em torno desses mitos, dessas lendas do rei Arthur, de Camelot, né, de Morgana, Merlin, todos esses seres, né, esses personagens que a gente conhece, seja nas lendas, seja nas histórias, seja, né, então de uma certa forma faz parte também do legado cultural da humanidade, né? É isso que eu também gostaria de trazer assim como base, né, para a gente continuar a nossa conversa, porque são legados de todos os povos de uma certa maneira, né? Então, quando a gente invoca a figura desse rei sagrado, quando a gente invoca a figura desse santo graal, quando a gente invoca a figura dessa divindade, né, feminina que abençoa esse rei, a gente está falando de arquétipos também, né? Então isso acaba que faz parte do nosso legado, né? Acredito que os livros de história aí de vários povos, em algum momento vão passar, ainda que rapidamente, seja na literatura, seja na poesia, seja na arte, seja na música, nos filmes, né? Vão acabar tocando dentro desses temas que a gente está partilhando aqui, tá? Passo a palavra para a Mal um pouquinho. Eu queria trazer uma questão que para mim é muito importante, que é assim, quando a gente fala de celtas, a gente está falando de muitos povos, né? Então, a palavra celta, ela vai ser usada de uma forma muito parecida com a palavra indígena. Quando a gente fala dos indígenas brasileiros, a gente sabe que tem muitas etnias diferentes, muitas tribos diferentes. Então, os celtas, eles vão ser os nativos da Europa, os indígenas da Europa, né? Os povos que viviam na Europa antes da invasão do Império Romano. É sempre assim, né? Os nativos estão lá curtindo de boa com a terra e um invasor, um colonizador chega, né, acabando com a nossa paz. Então, com os celtas foi assim também. Então, esses povos, eles vão estar espalhados em muitas regiões, né? As que ficaram mais conhecidas é Irlanda, Escócia, Inglaterra, mas os celtas tiveram até na Turquia. Então, quando a gente fala de celtas, a gente está falando de muitos povos. E eu gosto de trazer esse tema porque para o Gabriel chegam perguntas como: vai ter ayahuasca no retiro? Para mim, as perguntas são
um pouquinho diferentes. As pessoas falam para mim, ai, mas não existe conteúdo sobre os celtas, ninguém sabe nada sobre os celtas. E aí eu preciso trazer essa fala para vocês. Gente, não compra essa ideia. Existe muito conteúdo. Tem pesquisadores o mundo inteiro pesquisando só sobre isso, em todas as áreas. Arqueologia, história, mitologia, folclore, práticas e ritos. Então, eu gosto de trazer essa palavra sempre, porque eu acompanho as redes sociais, eu sigo outras pessoas, e esse é um tema que sempre vejo as pessoas falando quando se trata de celtas. Ah, ninguém sabe direito sobre o Graal, o que é o Graal, né? Ninguém sabe direito a história do rei Arthur. Então, calma, tem muito conteúdo, existe muito estudo. Não é bem assim que ninguém sabe, já se sabe muita coisa. Então, eu queria trazer essa perspectiva para vocês. Já existe um caminho de conhecimento para a gente viver a espiritualidade celta na prática, né? A gente consegue ter acesso a essas informações, e é isso que a gente traz para vocês, eu e o Gabriel, né? Da nossa forma. Tem outros canais? Tem outros canais, tem outros caminhos, tem outros caminhos. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Pesquisa, estuda, procura, tem muito conteúdo, sim. A gente traz a nossa abordagem, que é o nosso jeitinho, como o Gabriel falou, que eu acho que é único, porque a gente traz essa espiritualidade de um lugar da vivência prática. Eu vivo isso no meu cotidiano todos os dias, o Gabriel também. Essa conexão, esse entendimento, essas relações, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, né, amigo? Da gente estar trazendo isso. E aí por isso que eu acho importante a gente trazer essa live assim tão fresquinha para vocês, pós-viagem, cheia de conteúdo, para passar tudo isso para vocês. Então, hoje a gente vai abordar, como o Gá estava falando, um período tardio da cultura celta, que é um período que já vai estar, esses mitos do rei Arthur, eles são da Idade Média, ou de um pouquinho antes da Idade Média, né, do século XII, é os primeiros registros escritos, né? Mas o mito, antes de ser escrito, ele já era contado, ele já era falado, as pessoas já sentiam, já sabiam, já viviam esse mito, né? Então, a gente está falando de uma história que tem símbolos que são muito mais antigos do que a Idade Média e século XII. A gente vai ter um registro histórico, uma referência, uma base ali. Mas o que está dentro dessa história é muito anterior. E é uma simbologia que transcende as palavras e que a gente sentiu, pelo menos foi assim para mim, quando cheguei em Glastonbury. É real. O que eu lia, o que eu estudava, o que eu sonhava, o que eu sentia. O mito do rei Arthur é real. A gente pode se conectar, sim, com Avalon, com Graal, com o Rei Arthur, com esses símbolos e transformar a nossa vida através disso. Então, eu acredito que essa conexão que a gente faz com essa cultura é porque toca o nosso coração esses símbolos. Vai trazer uma sabedoria que vem da natureza e por isso é xamânico. Assim como em outros lugares do mundo. A gente vai acessar informações parecidas, mas com essa magia, esse encantamento, essas imagens tipicamente celtas, a gente encontra aqui, na mitologia celta, no mito do rei Arthur, e é isso que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. E aí, Gá, quer começar por onde? Comecei um pouquinho. Perfeito. Não, maravilhoso, Mar. Eu acho que esse contexto é fundamental. E aí uma das perguntas, né, que se eu tivesse vendo alguém divulgar alguma coisa sobre esse tema do rei Arthur, dos mitos arturianos, né, de Avalon, uma das perguntas que eu faria, né, é por que trazer esses assuntos à tona agora, em pleno século XXI, 2023,
né? Nós estamos falando de mito, como a Má falou, né, de anteriormente da Idade Média, né? Assim, tem linhas de pesquisa que vão dizer que essa mitologia gira, orbita em torno de um general, antigo general romano, que conseguiu unificar as tribos britânicas quando estava todo esse contexto de né, pré-Idade Média, de muitas guerras, muitos conflitos territoriais, né? Então foi que essa figura, né, esse rei salvador, ele teria surgido dentro de um contexto de um herói, né, que surge um herói nacional, um guerreiro, né? Mas aí a gente começa assim, né, se a gente começa a ir para a tradição oral, né, do que apontam as tradições ancestrais da terra, de bruxaria, de druidismo, de folklore, ou seja, de saber do povo, a gente começa a ver que não é bem assim, né? Então a gente começa a cruzar, né, esses saberes, né, como a Má falou, que mistura mitologia, mistura história, mas, voltando ao ponto que eu estava chamando a atenção, né? Por que estudar esse tema agora, em 2023, né? O porquê que esses temas ainda dançam e cantam tão forte no nosso coração, no nosso imaginário, né? Por que que a gente se sente atraído, e acredito que se vocês estão aqui hoje nesse bate-papo, nessa aula, é porque esse tema também encanta os corações, as mentes, né, de vocês. Então, o que faz com que a gente continue conectado de alguma maneira com esses símbolos, né? Ou com essas egrégoras, ou com essas entidades, ou com essas divindades. Nome não me importa tanto, né? Como você chama isso, se você chama isso de símbolo, se você chama de egrégora, se você chama isso que eu falo, né? Esses temas, esses heróis, essas divindades, né? Mas então significa que algo é vivo, né? Porque nós somos seres vivos, nós estamos aqui e a gente está conectado falando sobre um assunto que tem muito tempo, né? Então essa é a primeira pergunta que eu me faria, né? E a resposta que eu me daria se eu fizesse essa pergunta, como eu me faço, é: isso ainda canta nos nossos corações porque traz uma mensagem de importância e que é muito atual, né? Então, esse lugar onde o rei sagrado faz o casamento e recebe as bênçãos da terra soberana, né? A gente sente uma necessidade urgente de que isso aconteça na nossa vida hoje, né? No nosso sistema de vida. A gente não tem figuras simbólicas, a gente não tem heróis, nem guerreiros e nem reis que conseguem, digamos assim, aportar todos esses atributos valorosos de virtudes como aportou um rei Arthur. Então é como se a gente tivesse ainda um déficit, né? E esse déficit porque não conseguimos ainda produzir enquanto humanidade, enquanto cultura, alguém, um tema, um ser, um mito que consiga, né, atualizar essa história. Então a gente ainda está lá, de uma certa maneira. A gente ainda está vivenciando o ciclo arturiano porque a gente não superou ele, né? A gente ainda está em busca desse grau, a gente ainda está em busca dessa conexão da soberania da terra, né? Onde a deusa da terra abençoa esse rei que vai governar de forma justa e vai unificar os povos que estão no caos, né? Que é justamente isso que a gente vai compreender quando a gente mergulha na essência desses mitos. Que a gente está falando de uma divindade humanizada, né? E que faz esse casamento profundo desse feminino sagrado com esse masculino sagrado, que são aspectos que a nossa sociedade hoje está em total decadência, né? A gente tem ausências de representações masculinas e femininas que consigam trazer essa potência, né? Então a gente está restaurando muito desses saberes antigos e buscando, né, nas ancestralidades humanas aquilo que a gente pode, digamos assim, nos inspirar para viver dias melhores. Pelo menos assim eu venho pensando que é isso que nos motiva a buscar essas fontes, né? Não sei como é para Má. E só antes de passar a palavra para ela, gente, fiquem à vontade de colocar comentários e perguntas no chat e depois, né, que a gente falar um pouquinho, depois a gente abre para perguntas mesmo aqui ao vivo e para trocas e partilhas, porque a gente quer, na verdade, estar num círculo, né? A gente não quer estar num auditório, onde só eu e a Má fala e todo mundo, né? Enfim, então sintam-se em círculo, né? A gente só vai pedir um pouquinho de, né, mais para a gente poder discorrer um pouquinho sobre o tema, né? Antes da gente abrir mesmo para um bate-papo mais amplo, mas enquanto isso vão partilhando com a gente no chat, tá bom?
Esse mito do rei, esse tema que o Gabriel trouxe agora, para mim é muito importante também, porque ele é a base do nosso trabalho hoje, né? A gente está vivendo um mundo desconectado da natureza, destruindo a natureza e tudo ao redor, que é um mundo onde tem muita disputa, competição, ambição, guerra, violência. E é um mundo muito parecido com o do mito do Rei Arthur. O mito do Rei Arthur ele é muito longo, ele tem várias partes, porque são vários mistérios que a gente acessa em cada história. Né? Por isso que chama de ciclo arturiano, porque na realidade não é um único mito. São vários mitos dentro de mitos, histórias dentro de histórias. E essas histórias têm simbolismos únicos para a gente se aprofundar. Então, de onde é que parte tudo isso? O mito do Rei Arthur ele vai começar num momento em que, como o Gabriel falou, os líderes das tribos estavam disputando o território. Os homens tinham se tornado muito gananciosos e eles estavam vivendo em guerra porque eles queriam mais terra, mais espaço, e brigavam entre si e não conseguiam se entender. E com isso a terra foi ficando desolada, né? Onde tem guerra, não tem plantação, não tem criação, não tem artesanato, só dá para produzir comida, criar bicho, arte, se tiver em paz. Se a gente está vivendo em guerra, a gente está preocupado em sobreviver. Para a gente conseguir produzir beleza, prosperidade, tudo que a gente precisa viver em paz. Então, era uma época devastada, como nós vivemos hoje. Uma época de guerras, onde a gente só pensa em sobreviver. E foi profetizado que nasceria um rei que iria reunir todas essas pessoas. E esse rei ia conduzir eles de novo à reconexão com a terra. Os celtas, de uma forma geral, né, eu falei que são muitos povos diferentes, então eles vão ter estruturas diferentes de hierarquia, sociedade, mas a gente generaliza porque era comum encontrar isso em vários lugares, que eles viviam um reinado sagrado. Não sei se vocês acompanharam a coroação do rei Charles na Inglaterra, né? Eu estava lá em Glastonbury quando assistindo na televisão. Mas o rei, para ele receber a coroa, que significa que ele é o governante, ou seja, que todo mundo ali vai seguir o que ele disser, ele precisa ser abençoado pela terra. Então, quem prestou atenção na coroação do rei Charles sabe que embaixo do trono tem uma pedra da Escócia, que é a pedra da soberania, que é isso que garante a ele o direito de governar sobre a Escócia. Ele tem vários símbolos para representar esse direito de governar. E esse direito de governar, ele vem leis lá dos celtas. Então, o rei ele precisava pedir autorização da terra para assentar ali e tirar dela os seus frutos. A terra era considerada uma deusa, a deusa da soberania. Então, quando a gente fala em soberania, a gente pensa logo em país, né? O Brasil é um país soberano, ou seja, que manda em si mesmo, que não deve nada a ninguém, que é livre, responsável por si mesmo. Então, a soberania é o direito e o dever de governar aquela terra e aquele povo. Então, o rei, ele seria a pessoa escolhida para representar o povo perante a deusa e fazer um acordo com ela. Eles se casariam e assim a deusa concederia ao rei o direito de governar e o rei prometeria para a deusa viver a verdade. Ser honrado, ser justo, respeitar a terra, respeitar as pessoas. Só que a maioria dos reis, uma vez que senta no trono e que recebe o poder, não se mostra muito virtuoso.
eles se perdem dos seus propósitos. E isso levou a Inglaterra, na época, a esse caos, onde havia guerras e destruição, e nada permanecia. Então, foi profetizado que ia nascer um rei, que ia unir todos esses povos. E esse rei mítico é o rei Arthur, que a gente vai estar trabalhando no nosso retiro. Então, o tema do rei Arthur, ele traz mistérios que são muito importantes para a gente hoje, para a gente se conectar com a terra, para a gente se conectar com o que é sagrado, com o que é virtuoso, com o que é realmente importante. A gente quer viver em guerra ou a gente quer viver em paz, né? Então, eu vejo o rei Arthur, né, que na realidade o mito do rei Arthur é essa busca por esse casamento sagrado, por essa sagrada união com a terra, como o mito final que chegou até nós sobre o que os celtas acreditavam lá atrás, sobre a terra, sobre a deusa. Como é que a gente vai honrar essa terra aqui onde a gente habita? Então, eles passaram isso para a gente através dos mitos. E é através dos mitos que a gente quer tentar refazer esse caminho. Se eles deixaram esse legado, foi para que a gente pudesse resgatar essa história. Você não concorda, Gá? Perfeitamente, Má. A gente às vezes acha que a humanidade ela não tem caminhos registrados, como você falou, né? Um lugar onde a gente pode se inspirar e se apoiar. E quando a gente acessa a sabedoria dos mitos, é um saber que está codificado, né? E por que ele está codificado, né? Porque justamente a gente está falando de algo tão precioso, né? De algo tão sagrado, que ele tem códigos, né? Na forma dos seus personagens e das suas histórias, que vai fazer um mecanismo de chave e fechadura para aquelas pessoas que estão naquelas reflexões ou vivenciando aqueles estados, aqueles conflitos, que estão prontos para conhecer as coisas no olhar através da essência, né? Então, quando a gente vê essas figuras que encantam tanto a gente, né? A Morgana, quem é esse ser? O Merlin, né? Que na verdade é o nome de um título, né? Merlin não era uma pessoa, mas era um título do grande do arquidruida da Bretanha, né? Então existiram vários Merlins, não existiu um Merlin, né? E então esse Merlin é um nome sagrado, né? Que invoca um estado de ser, né? E esse estado de ser ele transcende a figura material, né? Então aquela pessoa que está pronta para olhar para esses mitos, quando lê, quando escuta, quando vivencia, acende uma chama, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente não está aqui porque hoje em dia, com a informação, né, com os livros, você acessa as diferentes versões do mito de Arthur, né? Só você dar um Google, você vai achar trilhões de coisas, vários livros, a primeira versão, a segunda versão, a versão contada pela Marion Zimmer Bradley, a versão que é um romance, mas a versão não sei o quê, né? Então você tem acesso, mas o que faz a ponte entre o que tem de conhecimento disponível, né? E como que a gente vivencia esses mitos aqui agora, né? Então, como que a gente acessa esse rei sagrado? Como que a gente acessa essa soberania da terra? Como que a gente acessa esse mago, essa bruxa, né? Essa feiticeira da floresta que conhecia os mistérios, né? E que fazia, enfim. Então, essa é a nossa proposta aqui, né? Que a gente consiga tocar a essência que é comum, né? E para isso a gente começa olhar sim para as lendas com esse olhar que elas estão vivas. As lendas estão vivas quando a gente vivifica elas, né? Inclusive, para os povos celtas, a maior maldição não era a morte, era o esquecimento, né? A pior coisa que poderia acontecer para eles era o esquecimento, né? Porque aí o esquecimento significa que, né, nenhuma possibilidade de continuidade. Mas o corpo físico não, o corpo físico vai e volta, transforma, né? Isso, enfim. Mas o mito, quando ele está vivo, ele continua vivo através de nós, né? E a gente vai atualizando essas memórias, né? Então eu acredito muito que é o nosso papel como pessoas que vivem no século XXI, quando a gente acessa esses mitos,
é a gente conseguir atualizar essas memórias, né? Então existe a sabedoria, existe a memória e existe a atualização delas, né? E cada pessoa que vivencia e que conta o seu processo, a gente está também atualizando essa memória e está fazendo valer todas essas histórias que passaram, né? Então, quando a Má falou de Glastonbury, né? Que é essa cidade mágica, encantada, para quem não conhece, muitas pessoas conhecem Glastonbury como festival de música, né? Que é um dos maiores festivais da Europa de música, realmente fenomenal, né? Deve ser maravilhoso. Nunca estive lá. Mas uma das grandes, digamos assim, outras formas de acesso a essa cidade é que é uma cidade de peregrinação, inclusive. Até hoje as pessoas vão lá para fazer esses caminhos, para encontrar esses lugares. Então tem, né, lugares onde supostamente está enterrado o rei Arthur. A gente acredita que não, que é um símbolo que está ali, né, que talvez isso não tenha acontecido, mas simbolicamente aquilo está lá. Tem um túmulo, tem uma plaquinha, né? Tem as ruínas de castelos, ruínas de abadias, ruínas de lugares que supostamente fizeram parte dessas lendas, né? Como a própria Avalon, né? Que é a Ilha das Maçãs, né? Que é esse lugar onde em Glastonbury você tem lá. Eles também se autodenominam, não, aqui é Avalon, né? Aí você fala, mas cadê, né? Então, são mistérios, né? Mas a gente tem então vestígios na paisagem, vestígios nas histórias, e se a gente observa o movimento energético que acontece, está acontecendo até hoje, né? Então, até hoje, peregrinos fazem a Rota do Merlin, por exemplo, que é uma rota, né, de caminhada, assim como tem o Caminho de Santiago, por exemplo, onde as pessoas fazem, né, e chegam até a cidade de Compostela. Você tem essas rotas também. Então, você tem, por exemplo, um caminho que vai de Glastonbury até Tintagel, na Cornualha, que é aonde existe umas ruínas de um castelo que supostamente teria sido o castelo, né, do rei Arthur, e onde ele estabeleceu a Távola Redonda, por exemplo, né? Que é uma outra fatia desse mito, né, desse ciclo arturiano, que vai falar desses outros heróis que vão carregar virtudes. Então vai estar lá o Sir Gawain, Sir Percival, né, e vários outros, né? Tá, mas que são eles? O que falam eles, né? Então você chega lá, tem lá uma Távola Redonda, por exemplo, né? Que é simbólica. Mas você tem fluxos de pessoas, centenas, milhares de pessoas que vão anualmente encontrar esses lugares, né? E ocorre, né, na minha experiência, uma alquimia quando você está na presença de um lugar de peregrinação, de um lugar de poder como esse, né? Ainda que não tenha sido aquele exatamente como ocorreu ali, né? Mas ali pulsa um saber, né? Então, por isso que eu acho que esses mitos continuam também muito vivos, não só pelas histórias, pelas lendas, mas porque a gente tem vestígios na paisagem que nos empoderam desses mitos, né? E que falam, não, sim, não. Então você chega lá, por exemplo, na Cornualha, em Tintagel, tem lá a caverna do Merlin. Não sei se o Merlin estava ali, né? A história conta que o rei Arthur tinha as aulas dele, né? Sobre a vida, sobre as virtudes naquela caverna. Será, né? Então, será que é verdade? Será que não foi? Vá lá para ver, né? Então, talvez essa seja um convite, né? E alguns lugares, por exemplo, quando eu acessei, eu falei, não, aqui eu não sinto nada. Outros lugares eu falei, uau, aqui eu sinto muita coisa, né? Claro, é minha percepção subjetiva, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para a terceira pessoa que chega pode ser uma outra coisa, mas existe uma linha que unifica tudo isso, né? Então, algo que é subjetivo para mim, né, que pode ser para mim, mas não pode ser para o outro, pode ser totalmente díspare. Mas a gente percebe que tem uma linha que está unificando tudo isso até os dias de hoje. Isso é impressionante, né, Mar? Não sei como é que foi para você caminhar e ver, por exemplo, altares devocionais para as divindades locais, para a deusa, né, a deusa branca, né, o cavalo, né, que é um dos símbolos dessa soberania dessa terra, né? Então, a Inglaterra, por exemplo, tem essa figura do cavalo branco como um dos símbolos dessa grande rainha que seria a soberania da terra, né? Que também recebe nomes de divindades como Rhiannon, né? Como Epona, enfim, para as diferentes tribos celtas, né? Mas está lá, tá gravado ali na pedra, né? Assim como Stonehenge, que é um outro monumento fantástico, né? Que está lá até hoje, milhares de anos, milhares de teorias.
Trouxe de barco, trouxe arrastando, trouxe de navio, trouxe de avião, trouxe de disco voador, mas está lá o negócio, né? Então, essas paisagens, elas nos contam histórias, né? Então, essa é uma prática. Quando a gente acessa esses lugares a partir de uma perspectiva xamânica, o que que a gente está querendo? Uma comunhão espiritual com esses lugares também, para poder acessar esses mitos na forma de uma chave e de uma fechadura. Tá meio complexo ou tá dando para entender? Só para eu sentir aí um pouquinho. Tá tudo Tá, bem? tá dando para entender, sim. A galera tá compreendendo bem. Maravilha. Eu concordo muito com você, Gá. Assim, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas Avalon existe? Mas tudo isso é real? Eu vou falar para vocês, eu comecei nesse caminho, acho que do mesmo jeito que a maioria de vocês. Eu tinha, sei lá, 13 anos, adolescente, aí apareceu aquele livro maravilhoso, As Brumas de Avalon. E eu li e eu fiquei, "Ah, é isso. E eu levei a vida inteira para conseguir chegar lá, em Glastonbury. E qual era a ideia de chegar lá? E deixa eu ver se é mesmo, é isso mesmo. Eu sinto aqui no meu coração que é verdade, mas eu preciso ir lá. E eu sinto isso, que se as pessoas, se você chega lá esperando que você vai encontrar a Morgana reencarnada com asas de fada, em tamanho real, você vai se decepcionar. Mas, se você vai lá para ver com o olho do espírito, com o olho da alma, você vai ver muito mais do que você pode imaginar. Porque real ou não real depende muito do parâmetro de conhecimento que a gente tem. Se real é só o mundo físico, então talvez não seja real. Mas o fogo é real e ele não é físico, ele não tem matéria, ele é puro espírito. Então, chegar lá e sentir a energia do lugar, e sentir em todos os poros e com todas as pessoas que você fala, e com quem você troca no caminho, a verdade dessa energia, dessa emoção, dessa sensação é vivificador. A palavra é essa, eu gosto dessa palavra. Um dos livros que me trouxe para esse caminho, que eu indiquei para o Gabriel também, e que se tornou a minha formação de sacerdotisa, é O Caminho de Avalon, da Jean Shinoda Bolen, que é uma psiquiatra famosíssima, né? O livro é incrível e ela fala: o objetivo de uma peregrinação, de ir a um lugar sagrado, é vivificar o espírito, é reacender dentro de nós a chama da verdade, do amor, da fé. E eu posso dizer para vocês que chegar lá e sentir as energias e vivenciar essa jornada foi assim vivificador, né? Foi um banho de água nessa terra que estava sedenta por magia, né? Então, eu sinto muito que esse caminho dos mitos, né, é um caminho holístico. É um caminho que, se a gente for olhar só pelo plano físico, a gente vai ter dados arqueológicos, históricos, mas essa é uma parte do caminho. Se a gente for estudar os mitos a partir das nossas emoções, dos símbolos, do quanto isso toca internamente, a gente vai acessar outra perspectiva. Se a gente vai. Então, são várias perspectivas que a gente pode acessar os mitos, e eles vão trazer mistérios mais profundos para a gente encontrar esse graal que o Arthur estava buscando, né? E esse graal ele vai trazer essa simbologia da unidade, da união do todo, né? Então, trazendo um pouquinho do graal aí, Gá, eu sinto que lá, né, foi muito forte para mim, para entender
esse conceito do Graal, né? O que é esse Graal que o rei Arthur tanto busca, né? Ou essa conexão com o feminino, a gente fala conexão com o feminino, a conexão com o feminino, mas não é só isso. O Graal, ele é o símbolo da Sagrada União, e a gente vai abordar isso com profundidade no retiro, porque são mais do que palavras, a gente precisa sentir, a gente precisa vivenciar isso holisticamente, não só no plano mental das palavras, mas no plano das sensações, das emoções. Então, eu acho que Aham. vivenciar essa união sagrada que o Graal representa é muito forte, muito real para mim, dentro desse conceito de realidade que eu trouxe. É isso, Má. E eu queria aproveitar que você trouxe o grau para responder a pergunta da Vanelli que ela fez no chat, né? Ela falou assim, Gá, fala mais sobre esse mecanismo chave e fechadura, né? E eu vou aproveitar vou unificar essa pergunta com esse tema que a Má trouxe, né? Então, quando a gente fala do Graal, a gente também ele é escrito como sangue real, né? Ou o sangue real, que seria supostamente o sangue da linhagem sagrada que vem de Jesus e Madalena. Né? Isso também é uma mitologia, né? A gente não pode provar isso, mas eu particularmente acredito nisso. Né? E quando você chega, por exemplo, em Glastonbury, na abadia de Abbey, né? Você tem lá uma capelinha pequenininha, né? Que é a capelinha de José de Arimateia. E quando você vê a imagem de José de Arimateia, que teria sido supostamente a pessoa que colheu, né, quando Jesus estava na cruz, lá ele colheu numa taça o sangue de Cristo, né, e que levou esse sangue, né, para um lugar sagrado, e ele que fundou teoricamente essa abadia de Glastonbury, ele que fundou, né, a história conta isso, inclusive, né. Então, acredita-se que o grau seria então a primeira versão, né? É um objeto que colheu o sangue de Cristo, né, após a crucificação. Mas para os estudiosos, né, e para as pessoas que vivenciam esse mito, não. A gente está falando então de uma linhagem sagrada que veria desse casal sagrado, né? Jesus e Madalena. E ele vai e funda a abadia de Glastonbury, e aí hoje ela está lá em ruínas. Mas na capelinha José de Arimateia, ela tá toda pintada em vermelho, né? Então a roupa dele é vermelha, as figuras estão todas em vermelho, que um dos símbolos da deusa, é um dos símbolos de Madalena, por exemplo. E você vê que o broche dele é um triskel celta. A roupa dele está toda em triskel celta. Você vê que tem junto dos pés dele uma serpente branca e uma serpente vermelha, que também está associado a um outro mito muito profundo das linhas, das correntes telúricas, né, do dragão vermelho e do dragão branco, das águas sagradas que tem lá das fontes, né, a fonte branca e a fonte vermelha, né, que são fontes mesmo de água, os peregrinos vão lá, bebem essa água e tudo mais. E existem linhas que dizem que, por exemplo, que José de Arimateia era um druida, na época, né? Um druida disfarçado, só que o cristianismo não trouxe isso, né? Como um druida, mas que ele teria sido uma pessoa, um sacerdote preparado e teria conduzido essa linhagem, né? Porque já que na Palestina, lá em Jerusalém, toda aquela região estava todo aquele conflito, já era uma região de conflito, né? Então ele leva essa essa linhagem para um lugar seguro. Que lugar seguro seria esse? Seria em Glastonbury, supostamente, né? Então, isso são mitos. Então, tem as rotas de. Aí já entra numa outra, né, no outro universo, que são os mitos de Madalena, mas que também se costura com esse ciclo arturiano. Por quê? Porque você vai lá na Abadia de Glastonbury e você. Nossa, por que um santo católico está cheio de símbolo celta? Incrustado na roupa, incrustado com. Então, alguma coisa tem ali, né? E aí, quando a gente tem a chave, a fechadura, a gente acessa, né? Então, se você sabe o que é um símbolo celta, o que simboliza um trisca, o que simboliza a serpente branca, a serpente vermelha, e você vê aquilo lá impregnado numa gravura, né, que é da Idade Média, você fala, opa, por que que eles fizeram questão de demarcar que esse santo era diferente? Tem esses símbolos, né? Isso é um mecanismo chave e fechadura, tá? Outro exemplo, quando a gente vai lá em Tintagel, né, na Cornualha, você tem
um lugar turístico destinado aos mitos arturianos, mas que depois que você passa aquela parte, digamos assim, para inglês ver, né, utilizando o próprio nome, você tem lá dentro um templo sagrado onde a Ordem dos Templários até hoje se reúne, né? Então a Ordem dos Templários teve a Ordem da Idade Média, mas existe uma ordem até hoje que se reúne lá anualmente, né? Então os Templários modernos se reúnem lá e você tem cada um dos cavaleiros da Távola Redonda símbolos que representam as virtudes que esses cavaleiros aportam. E segundo as lendas, existem 3 cavaleiros que saíram em peregrinação desse Santo Graal e que conseguem tocar o Graal. Só existem 3. Os outros 9 falharam, mas 3 conseguiram. Quem são esses 3? Galahad, Bors e Percival, né? Que são assim, e aí a gente vai entrar na história, nos mitos de cada um desses cavaleiros e a gente vai entender que um viu, mas não conseguiu. O outro tocou, mas perdeu. E o único que realmente consegue é Percival, por exemplo, né? E aí, em cima de cada um desses cavaleiros tem um brasão, que é o símbolo desse cavaleiro. E qual é o símbolo de Percival? É simplesmente um coração vermelho. É só isso. O símbolo de Percival, que seria supostamente o único cavaleiro que conseguiu chegar no Graal, o brasão dele é só um coração vermelho. Não tem mais nada. Não tem dragão, não tem espada, não tem cruz, não tem torre com nada. É um coração vermelho. Então, para o mecanismo chave e fechadura, né, para um olhar iniciado, você olha que, na minha leitura, eu, Gabriel, com a minha história de vida, com a minha evolução, eu vejo a única forma de acessar o Graal é através do caminho do coração, né? Então, isso para mim é a minha leitura simbólica, né? Que eu chamo de chave e fechadura, mas está lá estampado para quem quiser ver. Então, você unifica um pouco de conhecimento dos mitos com a experiência espiritual que aquilo invoca em você, quando você enxerga um brasão, né? E aí você vai ver Arthur, o símbolo dele, o primeiro símbolo dele é um dragão. Ele é o Pendragon, ele é filho de Uther Pendragon, ele é filho do dragão. O que é o dragão, né? Dragão também é uma linhagem sagrada, também é uma linhagem real, né? Também simboliza a força telúrica, a força da terra. Então ele é alguém que já veio predestinado pela terra para fazer essa unificação. Se ele não tivesse de uma linhagem que vem da terra, ele não conseguiria fazer isso. E ele faz a unificação entre os pagãos e os cristãos, porque ele era teoricamente de origem pagã, né? Mas ele consegue, através das virtudes da espada, ou seja, da vontade, né, de todos aqueles valores, ele consegue fazer algo que na época ninguém estava conseguindo, que era trazer a paz, né? Colocar a essência. Tudo bem, você é cristão, você é pagão, você é aquilo, tá, mas qual que é a nossa maior necessidade? É ter paz, é ter, como a Má falou, prosperidade, colheitas, etc. Então, isso é um pouquinho. Isso, Patrícia, a mesma coisa, né? Só toca o grau quem tem um coração puro, né? Exatamente, o caminho do coração, né? E Percy é o coração puro, né? Tem um livro maravilhoso, né? Chamado Percival, que vai contar um pouquinho dessa história, né? Desse mito, né? Que são mitos dentro dos mitos, como a Má falou, né? E é isso que eu chamo de mecanismo chave e fechadura, né? Então a gente tem um pouquinho do conhecimento do mito, mas tem a vivência interna que nos permite conectar, ligar os pontos, senão a gente não liga os pontos mesmo, tá? Uhum. Perfeito, Gá. É o que eu chamo de linguagem da alma. Linguagem da alma, para a gente conseguir compreender esses ensinamentos, essas sabedorias, né, que vão além das palavras, vão além desse entendimento teórico. É um entendimento que reúne tudo, é vivencial, ele reúne a teoria que você tem com o que você sente, com o que está acontecendo ali. É um conhecimento vivencial. Eu sinto que é muito por aí. O estudo dos mitos é um caminho de conhecimento vivencial, porque não tem como você acessar um mito, revelar um mistério e a sua vida não ser mudada. Né? Não tem como você realmente acessa o mistério no mito, né? E aquilo toca o seu coração, você se transforma a partir disso. Né? Para mim foi muito isso. Né? Esse Percival que toca o Graal, coração puro. Nossa, meu coração é puro.
Eu posso tocar o grau? Será que a gente tem essa sensação ou será que a gente pensa, meu coração é impuro, eu nunca poderia tocar o grau? E isso vai fazer a gente conectar com esse mito, viver esse mito na nossa vida prática, né? Então eu vejo que o mito do Rei Arthur ele traz uma cura profunda para o que a gente mais está precisando nos dias de hoje. Conectar com esse caminho do coração, reconectar com a mãe natureza, com a deusa, com a terra, se tornar inteiro de novo, se tornar um, né? Integrado, integrar nossos opostos, fazer o casamento sagrado dentro de nós, do masculino com o feminino. Né? Eu sinto que o Rei Arthur e o mito dele vem trazer isso para a gente agora. Como o Gabriel falou, continuam fazendo, né? Porque parece que a gente não aprendeu. Porque se tem tantos 1000 anos e o mito continua se repetindo, é porque a gente não aprendeu ainda. A gente ainda precisa, de novo, ouvir isso de novo. Então, eu espero, peço, por favor, que essa seja a última encarnação que eu venho, né, para trabalhar esse tema. Na próxima, vamos trabalhar um tema novo, né, planeta? Por favor. Então, eu sinto que é muito importante trabalhar esse tema agora. A gente precisa se reconectar com o que é sagrado, com a natureza, com a deusa, né, da soberania, com o nosso sagrado interno, com essa união interna. Eu sinto que é por aí. É isso, perfeito. Eu acho, a gente já está praticamente uma hora, né? Discorrendo um pouco sobre as nossas visões, né? As nossas vivências, mas queria então abrir para a gente conversar um pouquinho também. A Vanelli trouxe essa pergunta que eu agradeço, viu, Vanelli? Porque foi realmente uma ótima, um ótimo gancho para a gente desenvolver. E queria convidar então, gente, fica bem à vontade mesmo, tá? Pode ser, ah, mas eu não conheço nada, não. Desde perguntas básicas, o que você acha que, né? O que tem de curiosidade, acho que a curiosidade ela é essa ponte, né? Para aquilo que está querendo brilhar mais no nosso coração, né? Então, fiquem à vontade para trazer perguntas. A Dana já levantou a mão. Por favor, só desmutar o microfone e falar com a gente. Então, boa noite. Eu queria saber, assim, quando fala caminhos do coração, o que significa, e assim, explicar um pouco mais sobre coração puro, sim, porque quando a gente, né, fala sobre coração puro, tem uma pincelada de moralidades sociais, claro, e um recorte muito sobressalente da religião vigente, né? Então, assim, o que que é um coração puro para tocar esse grau e o que que é o caminho do coração? Eu fiquei bem curiosa. Perfeito, Dana, adorei a sua pergunta. Eu vou falar um pouquinho, mas eu vou deixar a Má também trazer a visão dela, né? Esse tema, esse nome, né? Quando a gente fala caminho do coração, existem várias interpretações, não é? Existe uma única interpretação. Mas dentro do xamanismo a gente fala muito sobre isso, né? Entendendo o xamanismo como esse contato direto com as forças espirituais da natureza, né? E você trilhar uma via de desenvolvimento humano, evolutivo, a partir do coração como centro, né? De decisões, de orientação, de virtudes, né? Não a mente, porque a nossa sociedade ela é muito mental, né? Ela é muito intelectual, ela é científica, ela é lógica, ela é racional, né? E tem coisas que a gente só consegue acessar pelo sentimento, pelo coração, vem nessa linha. Então, quando a gente fala do caminho do coração, é esse caminho que vai acessar, que vai ler a realidade e que vai interagir com a realidade a partir desse lugar aqui como centro, né? E que é um lugar que transcende o que a gente acredita como você trouxe uma informação que ela realmente ocorre, né? As moralidades vigentes, né? Os ditames culturais da época, né? Em que vão o que é pureza, o que não é, né? Então tem todo esse conceito cristão ou católico, vamos chamar assim, né? Ou das religiões monoteístas, do que é puro, do que não é impuro, mas nós não estamos falando desse recorte, a gente está falando de algo mais transcendente, né? Todas as tradições ancestrais vão ter algum mito que vai falar sobre o caminho do coração.
Por exemplo, se você vai lá no Antigo Egito, você vai ter o mito de Maat, que diz que só entra no reino do céu, né, depois de morte, né, depois que morre, aquela pessoa que tiver, né, que o coração ele for mais leve que a pluma de Maat, que a pena de Maat. Então ela é uma deusa que supostamente através desse mito, quando você morre, ela vai pegar o seu coração e vai pesar numa balança. Se seu coração for mais pesado, você não ganha o reino dos céus. Se seu coração for mais leve, aí você entra no reino dos céus. Então a gente está falando da mesma coisa. É um outro mito, é uma outra cultura, é um outro povo, mas também está falando do caminho do coração, né? Aí a pergunta é, nossa, mas como que o meu coração vai ser puro, né? O que que é essa pureza, que eu acho que também é parte da sua pergunta? Porque a gente vive, né, às vezes, num campo de batalha, né? Então a gente xinga, a gente erra, a gente, enfim, tem deslizes de caráter, isso, aquilo. A gente às vezes tem mágoas, né, dores, e nosso coração vai ficando pesado, né? Se a gente pega como ajuda a tradição de Maat, ele vai dizer: o único coração que consegue ser mais leve que a pluma de Maat é um coração de fogo, né? E aí o que é um coração de fogo eu deixo para a gente refletir, né? Não vou dizer o que é isso. Né? O coração de fogo ele consegue ganhar o reino dos céus. O coração de Percival consegue ganhar o Graal, né? Como que a gente trabalha para ter esse coração? O que que a gente faz? Então a gente está transcendendo, a gente não está fazendo um recorte, né, religioso cristão, percebe? A gente está falando de algo que transcende, é de todos nós, humanidade, né? E os mitos têm esse poder, né? Claro, tem uma roupagem ali, tem uma história, tem os personagens, mas a essência é universal, tá bom? Isso acho que é a minha contribuição para a sua pergunta, tá? Eu vou trazer uma, mas eu vou acabar fugindo um pouquinho dos celtas. Eu vou lá nos toltecas. Vou lá no México trazer uma contribuição de Dom Miguel Ruiz, que eu gostei muito do livro dele, que li, Os Quatro Compromissos, né? Um livro de sabedoria tolteca. E ele fala assim que pecar, o pecado, a gente peca quando a gente comete um ato destrutivo contra nós mesmos. Então, se eu falo algo que me machuca, eu estou pecando contra mim. Se eu me coloco numa situação onde eu me alimento mal, onde eu estou tendo uma relação abusiva com o meu corpo, eu estou pecando contra o meu corpo, né? Ou seja, tudo que eu faço de mal contra mim mesmo, segundo Dom Miguel Ruiz, é um pecado. E eu gosto de ver por esse aspecto, porque isso mostra que se a gente tiver, e ele fala sobre isso no livro, se a gente prestar atenção ao nosso coração, a como a gente se sente, a gente consegue identificar quando a gente está pecando ou não. Então, se eu estou fazendo algo que eu me sinto mal, eu estou pecando contra mim. Então, todas as vezes que eu estou indo, enfim, para uma situação que eu sei que vai ser ruim para mim, mas eu me forço a ir para aquilo porque eu mentalmente acredito que eu tenho que ir porque é um trabalho, porque é uma família, porque é um A, B, C, N motivos. A mente me dá 1000 razões. Mas o meu coração diz, está doendo, esse lugar não te faz bem, essas pessoas não te fazem bem. Então, eu acho que esse é um exemplo do caminho do coração e do coração puro. Então, um coração pecador, digamos assim, segundo essa visão de que pecado é fazer mal a si mesmo, é um coração pesado, é uma consciência pesada, né? A gente não consegue ficar bem, em paz, com a consciência leve, com o coração leve, quando a gente sabe que a gente está fazendo mal para a gente. Eu gosto muito de trazer exemplos pessoais, porque eu acho que traz vida, né? Então, por exemplo, quando eu sei que eu estou exagerando na coxinha, no açúcar, no refrigerante, no álcool, eu estou pecando contra mim e eu fico em sofrimento, porque eu fico me julgando, porque eu estou pecando contra mim. Então, eu transformo a minha própria vida num inferno, me julgando e pecando contra mim. E o meu coração vai ficando como?
pesado, dolorido, sofrido, machucado. Então, eu sinto que o caminho do coração é um caminho da gente ouvir o nosso coração, a gente se guiar a partir desse coração, para a gente parar de se machucar, para a gente parar de pecar contra a gente, para a gente parar de se colocar em situações que degradam a nossa honra, a nossa verdade, quem a gente é. Então, eu sinto que a pureza do coração é um coração que não se machuca, é um coração que se ama, é um coração que se protege, é um coração que se cuida. Eu acho que essa é a verdadeira pureza, né? A leveza do coração, a leveza do coração de Maat. Como é que o meu coração, será que meu coração vai estar leve lá na balança de Maat? Ou eu tenho no meu coração feridas profundas que eu não consegui curar nessa vida? E que talvez eu precise reencarnar para buscar esse caminho de cura. Então, eu acho que o caminho do coração é um caminho de autoconhecimento, para a gente viver uma vida alinhada com esse coração, de autoobservação. Essa pureza, ela vai vir dessa autoobservação, desse autocuidado. Então, para mim, o caminho do coração e essa questão de pureza e pecado vai meio por aí. Ficou bom para você, Dana, assim? Então, eu ia até digitar ali no chat e é que não existe uma manual de instrução, né? Então, assim, como parte dessa automação da mente para o caminho do coração, né? Como a gente para de viver mental e segue, assim, mesmo o caminho do coração. Porque, assim, eu tô aprendendo agora o que é o caminho do coração, assim, como que chama? Como teoria, né? Enfim. E Porque não na existe. prática você já segue. Na prática você já segue. Certo, assim, é, hum, eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, de percepções. Então, eu sinto que, não sei, pode ser uma crise de impostora, né? Enfim, mas talvez, assim, não sei, como, assim, talvez não seja para mim, talvez seja para todo mundo, né, que está aqui na reunião, mas como que parte da automação da mente, por exemplo, viver no automático mental e começar a viver pensando no caminho do coração. Assim, não tem um manual de instrução, então, assim, eu já pergunto, mas para todo mundo, assim, não só para mim, porque para mim também é uma dúvida. Dana, eu sugeriria você buscar mais, né, essas tradições que se propõem a dar ferramentas para você vivenciar o caminho do coração, né? A gente fala de uma maneira um pouco orgânica, intuitiva, o que é o caminho do coração para mim, o que é para você. Sim, existe essa subjetividade, né? Existe essa individualidade, porque somos seres individuais, cada um vai vivenciar o seu caminho do coração à sua maneira. Então, realmente não existe uma fórmula única, né? Não existe um livro sagrado que vai dizer faça isso, faça aquilo e você vai vivenciar o caminho do coração. Mas existem sim propostas, rituais, cerimônias, lendas, mitos, ritos, né? Saberes que vão te ajudar nesse entendimento, né? De como trazer o centro do seu poder, da sua energia, para cá, simbólico, e não para cá, né? Então existe sim, né? Uma ferramenta mesmo dentro da sua diferença, da sua forma única de trilhar a sua vida, a sua jornada, né? Então, o legado ancestral, por isso que a gente fala, o caminho do coração é uma pista, né? E aí a gente tem que buscar, é uma busca, né? A gente tem que buscar o grau, né? A gente, se fosse algo que já está dado, a gente não teria que fazer esse movimento de evolução, de pesquisa, de exploração interna, de superação de desafios e assim mais, né? Então, realmente estamos todos nessa peregrinação e nesse aprendizado do que é o caminho do coração, tá? E queria aproveitar e trazer a pergunta da Estela, que ela falou um pouquinho sobre o conceito de mistério, né? Ela trouxe o conceito do mistério
Eu só gostaria que você explicasse, Estela, porque você fala, mistério me faz lembrar algo cristão, né? Com os mistérios de Maria. Nunca tinha encarado o estudo do mito para reconhecer esses mistérios. Então, na verdade, a palavra mistério vem do latim mystagogo, né? Ou seja, anterior ao cristianismo, né? Então, a gente tem os mistérios de várias situações, de várias egrégoras, de vários caminhos. Então você não tem só, como a gente, né, o Brasil é um país muito cristão, né, a gente acaba que de repente você conheceu a primeira vez essa frase, essa constituição dessa maneira, mas você tem os mistérios de Eleusis, você tem os mistérios toltecas, os mistérios maia. Então, mistério a gente está falando de algo que está oculto e que precisa ser revelado, né? Que não está lá à primeira vista. E tudo que isso que a gente está falando é um pouco de mistério também, né? Porque se já tivesse lá à primeira vista, a gente não ia conseguir fazer o movimento necessário para tirar o véu e acessar o que a gente tem que acessar. Né? Por que que muitas das sabedorias da humanidade, das diferentes tradições ancestrais, de diferentes povos, trabalham com o conceito de mistério para garantir que o buscador vai trilhar o caminho e vai ter as ferramentas internas necessárias para conseguir acessar aquilo, ou para conseguir sustentar aquela luz, para conseguir sustentar aquela energia, aquela força, aquele saber, aquele poder. Então, mistério é uma forma da gente entender que nem tudo está dado de bandeja para a gente, e que bom que não está assim. Porque senão a gente não desenvolveria a musculatura interna necessária para vivenciar aquilo. Então está oculto, está misterioso, está envolvido, encapsulado por algo, mas está lá. Né? Então eu tenho que fazer o movimento de retirar esse véu, ou seja, de revelar o mistério. Né? Então isso é o conceito de mistério. Então a gente está aqui envolto em mistério, a nossa vida é um mistério. Né? O conceito mais profundo de Deus para os índios norte-americanos é grande mistério. Eles chamam Deus de grande mistério, por exemplo. Né? Então, o Akantanka, grande espírito, mas na sequência, Great Mystery, grande mistério. Né? Então, grande mistério, o mistério é isso, é algo que está oculto que a gente precisa revelar. E esse ocultar e revelar é o nosso processo de evolução. Sim, que pode vir com momentos de ahá, momentos de insight, momentos de, nossa, acessei algo que... Sabe quando a gente já passou por vários lugares e não viu aquilo que estava ali? Então, o Tolstói tem uma frase que diz assim, um filósofo, né? Há quem passe pela floresta e só veja a lenha para sua fogueira. A gente usa muito essa frase, né, Mar, nos nossos cursos, É. porque ela serve para muitas situações. Então, para aquela pessoa que está buscando alguma coisa leviana, ela não vai ver, ela só está vendo as utilidades daquela floresta, né? Ela não vê que ali tem vida, que tem espírito, que tem história, que tem um monte de coisa. Ela só vê utilidade, só vê a lenha da fogueira que ela precisa. Ou seja, ela está sendo movida através de necessidades muito basais, né? Agora, há quem passe pela floresta e veja uma floresta encantada. Há quem consegue descortinar as brumas de Avalon. E há quem não consegue. Por quê? Porque não conseguiu ainda desenvolver, não é um castigo. Porque não pode mesmo. Né? É quase como se fosse... A gente não pode estragar a surpresa para as crianças que somos nós. Né? Então, o divino, ele está oculto em várias coisas. Ele está presente em tudo, mas a gente precisa fazer esse movimento interno porque é a forma que a própria natureza tem de dizer, você está pronto para entender algumas coisas, né? Porque se tivesse tudo dado de bandeja, a gente não valorizaria, a gente não nada, percebe? Então, muitos dos conhecimentos ancestrais, eles estão passados na forma de eles são mistérios que a gente precisa revelar, ok? Essa é a minha visão e minha contribuição para a sua pergunta. Mistério. Eu acho que o Gabriel foi bem aí. Mistério é aquilo que não está revelado, né? Por que não está revelado? Porque não dá para falar, não tem palavra, não tem vocabulário que consiga descrever o que acontece quando um mistério é revelado. É uma experiência vivencial. Né? Por isso que eu trouxe hoje várias vezes isso. Os mitos são experiências vivenciais, não é só teórico. Esse plim que a gente dá, o insight, epifania, vários nomes, né, para esse plim. Ele vai revelar 0,000,1% do mistério. Então, o plim não é um mistério, ele é uma pista.
E a gente vai, como é que um detetive Sherlock Holmes, pista a pista, a pista, a pista, tentando montar um grande quebra-cabeça para entender o mistério. Mas isso é a nossa mente racional, né? Sherlock Holmes ele é uma representação muito clara dessa mente racional. Mas o mistério ele não pode ser revelado assim, porque ele não é só palavras. Ele tem palavras, mas ele tem emoções, ele tem vibrações, energias que só podem ser percebidas vivenciando e que só fazem sentido se for uma vivência completa. Ou seja, se você for ler um livro sobre mistério, você não vai saber o que é um mistério. Você precisa ter a experiência do mistério para entender o que é um mistério. Enfim, não sei se eu estou falando difícil, mas é porque o tema é complexo. Mistério é algo que, como o Gabriel falou, não é revelado, ou seja, eu não tenho palavras para falar para você. O mistério é uma experiência vivencial. Você vai experimentar aquilo e dentro de você vai fazer o plim. Mas esse plim não é a verdade absoluta, eu sei todos os segredos do universo. Esse plim é, opa, um passinho a mais. Entendi um pedacinho a mais do grande mistério. Eu sinto que o mistério é por esse caminho. O que mais? É isso. Temos mais duas perguntas e a gente já vai praticamente se encaminhando, né? A gente propôs 1h30 de aula aqui com vocês, né? Então vou responder essas duas últimas perguntas, né? Não responder não, mas tecer as minhas contribuições aí, também abro para a Má e depois para a gente fazer uma fala final aqui, né? Então, a Kelly perguntou, né, se você busca com sinceridade, humildade, coração puro, aí o mistério se revela. Sim, Kelly, é exatamente isso. À medida que a gente vai vivenciando, né, com esse princípio, com essas virtudes, a gente tem mais chance, sim, de ir revelando aspectos desse mistério. Não existe um mistério, né? São vários mistérios e existe um grande mistério, né? Então, mistério é algo que a gente, aqui para né, para essa aula de hoje, a gente pode entender como aquilo que a gente está buscando, que a gente precisa revelar, né, e precisa desenvolver internamente o que é necessário para que aquilo, quando chegar na nossa frente, a gente tenha a capacidade de lidar com aquilo, de absorver aquilo e de viver aquilo. Até então ele vai permanecer misterioso, mas quando eu, né, faço a travessia interna, o mistério se revela, né? E depois vai ter outros, não é que acabou, né? Mas Por então, exemplo, o próprio uhum, Graal, o isso, mistério do Graal. A sua isso, fala agora foi perfeita. é isso. E aí a Kelly também entende que, não, aí depois a Irene colocou, afinal, conseguimos acessar o mistério? Exatamente, é isso, né? A gente vai acessando. Todos nós já acessamos algum mistério aqui, com certeza, né? Então aqui a gente está falando dos mistérios do Graal, dos mistérios arturianos, né? Então a gente acabou tocando nesse tema que é transversal, mas mistério é algo que é muito além, né? E que realmente permeia tudo, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Vanelli, os Cavaleiros do Graal eram devotos de Maria Madalena. Sim, sim, eles eram devotos, né? Ao que tudo indica, a primeira formação deles, sim. Né, depois pode ter tido outras deturpações dessa história, mas sim, eles eram. Eu não sei se devoto no sentido de como devoção a um santo, né? Mas eles carregavam, eles eram pertencentes a essa linhagem, né? No sentido de fazer valer o símbolo, fazer valer a mensagem da Maria Madalena, que é muito mais importante, né? Porque a devoção, ela é só uma ferramenta para que a mensagem daquele ser se cumpra. Então a devoção pela devoção ela não é nada, né? Eu ser devoto a um santo, ser devoto a uma divindade, isso não quer dizer nada, né? Só quer dizer algo que acalenta ali meu coração, mas a devoção ela é um mecanismo de garantir que a mensagem daquele ser que a gente é devoto, ela vai existir, ela vai continuar, né? Então isso é devoção, né?
Então, que é outra coisa também que a gente podia abrir, o que é devoção, né? O que é seguir um caminho, o que é seguir o caminho do Graal, o que é seguir o caminho de Madalena, o que é o seguir o caminho de Avalon, né, Mar? Que aí também é uma outra conversa bem profunda, bem bonita, né? Que inclusive, por acaso, você está abrindo, né, também uma formação de sacerdotisas também, inclusive, né? Que bom que você falou, obrigada, amigo. Então, vou abrir o convite para vocês. Tem algumas, né, aprendizes de sacerdotisa nessa live aqui hoje, que já estão cursando comigo. Toda essa jornada já tem, né, desde a minha infância, mas do ano passado para cá eu vivi um processo muito intenso de parir uma formação de sacerdotisas, né? Muitas pessoas me pediram isso, né? Como que a gente atua como uma sacerdotisa dentro da linhagem celta? Então, eu fui guiada, né? E me levaram até Glastonbury. Fui literalmente guiada, né? E essa formação se chama O Caminho de Avalon, que é justamente onde eu dou do básico ao avançado sobre espiritualidade celta, Avalon, mito do rei Arthur, enfim. Eu vou falando toda a base de espiritualidade que uma sacerdotisa deveria saber. É basicamente isso. O que é que eu deveria saber para ser uma sacerdotisa? Então, um pouquinho de história, um pouquinho de mitologia, um pouquinho de magia, muita prática, muito xamanismo, para a gente poder ancorar esse lugar de liderança, né? Da gente poder abrir uma cerimônia, ofertar para as pessoas aprendizados, ensinamentos, né? E aí a primeira turma já está indo para o segundo semestre, né? As meninas, a gente está passando adiante, evoluindo no nosso caminho. E aí eu estou abrindo uma nova turma básica, né? A turma inicial. São 6 aulas, uma por mês, e é bem aprofundado, né? Tem algumas meninas aqui que quiserem falar um pouquinho também, rapidamente. Então, fica o convite para quem quiser conhecer o Caminho de Avalon comigo. As inscrições estão abertas, a gente começa em julho. Maravilha, Mar. E quem quiser participar com a gente no nosso retiro de xamanismo celta, o Cálice, o Graal, né, a Sagrada União, as lendas arturianas, a gente tem só 2 vagas, é verdade mesmo, né? Porque a turma tá bem bonita já, então a gente convida vocês para estarem com a gente, aqueles que ainda querem estar conosco. Fê, você quer falar alguma coisa? Eu só quero fazer propaganda mesmo, de tudo. Do curso da Mar, desse inicial que vai entrar, do Caminho de Avalon, dos seus também, Gá, e desse retiro que vai ser muito especial, gente. Quem sentir ressoar no coração, assim, vale muito a pena. Porque é sempre uma viagem literalmente física e uma viagem astral maravilhosa. Então, assim, eu super indico. É isso. Obrigado, Fê. Gratidão, sua linda. A Fê já tá acoplada, né, no na nossa egrégora, né, Mar? Já tá junto A já, gente né? tem um pequeno ônibus, onde a gente coloca as pessoas para a gente caminhar juntos. É isso, gente. Então, eu acho que a gente poderia ir encerrando, são 8h30. Eu só queria antes oferecer uma oração aqui para a gente, só para sair um pouquinho do campo do cérebro esquerdo e para o direito, né? Então convido todo mundo a trazer a mão no coração, respirar profundamente, visualizar uma cor vermelha viva, visualizar um coração de fogo, e esse vermelho e esse fogo vai irradiando, irradiando, irradiando dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, da nossa alma. E a gente pede as bênçãos dessa fonte sagrada e de todos os heróis, heroínas, divindades, almas, egrégoras que orbitam na revelação dos mistérios do coração, sejam eles como se apresentarem na nossa jornada.
e que isso se faça não apenas por nós, mas por todas as nossas relações. O coração cheio, o coração limpo, o coração aberto, o coração forte e as espadas das virtudes para que a gente possa empenhar a força desse coração no mundo e transformar nossa realidade. Que assim seja, que assim se faça. Bênçãos de Avalon a todos e a todas. Amém. Amém. Ai, gratidão, gente. Muito obrigada por essa noite. Foi incrível esse papo. Vários insights. E um grande beijo no coração de vocês. A gente vai subir essa aula para o YouTube, vai estar lá no meu canal do YouTube, Gabriel Ocean. Quem ainda não segue o canal, vai lá, curte, dá um like e o vídeo vai estar lá. Vocês podem compartilhar também essa nosso bate-papo com quem vocês sentirem que essa conversa pode ser útil, tá bom? E em breve eu vou subir lá para o canal e aí a gente divulga nos nossos perfis no Instagram. Um beijo, espero vê-los no retiro e até breve. E se não, na próxima Curva do Rio. Até, gente. Obrigado. Tchau, tchau.